Beleza, pessoal? Meu caro estudante, forte abraço para você. Hoje a gente vai tratar de um assunto relevante de história geral. Nós vamos conversar sobre a formação dos estados nacionais modernos. Bom, pessoal, eu começo com uma rápida e ligeira explicação. Para você formar, vamos colocar aqui a palavra país, tá certo? Você precisa de três coisas: você precisa de povo, governo e território. Repito, para você formar um país, não é? Você precisa de três coisas: povo, governo e território. Atualmente nós temos a situação de alguns povos que até têm governo, mas não têm o território, não tem como formar o seu país, que é o caso dos palestinos, lá no Oriente Médio. Tem o povo, tem o governo, mas não tem terra, não tem o território, não é? Já você tem, eu poderia citar outros exemplos, né? Os ciganos no mundo. Tem o povo, não tem um governo, tampouco um território, então não tem como formar um país. Existem outras situações, o caso do país basco, os bascos, e assim por diante. Quer dizer, você precisa dessas três coisas para formar um país, e é isso que vai acontecer em fins da Idade Média, início dos tempos modernos, principalmente estou falando de Europa, quando vai surgir três, melhor dizendo, quatro países importantíssimos, a saber, França, Inglaterra, Portugal e Espanha, tá certo? Essas nações, principalmente Portugal e Espanha, principalmente os ibéricos, serão as grandes responsáveis pela expansão marítima e comercial, que será responsável pela invasão, não é? Da América, feito pelos europeus. Isso vai modificar a história num plano geral. Então, esse assunto que a gente vai estudar agora é de suma importância, certo? Vamos então, sem mais delongas aqui, compartilharmos a tela para vocês observarem direitinho o nosso slide, que está aqui exatamente nesta página, aqui nessa lâmina que nós vamos examinar. Vamos maximizar, ampliando aqui o nosso raio de visão, não é? Iniciando a conversa. Atualmente, a grande maioria da humanidade vive sob a autoridade de um Estado nacional. No nosso caso, o Brasil, o povo brasileiro, território brasileiro, governo brasileiro, os símbolos da nação brasileira, né? Entre eles o hino, a bandeira, né? Para ficar nos mais conhecidos. É preciso entender que no final da Idade Média, as nações europeias como conhecemos hoje, elas não existiam ainda. A gente vai refletir sobre isso. Como é que surgiram esses países? A gente vai analisar. Tanto que temos aí a expressão inglês, francês, espanhol, português, inglês. E aí dizemos que nem sempre foi assim. Porque na Idade Média, gente, como vocês sabem, a Europa era bastante fragmentada em senhorios. O que é o senhorio? É o que a gente chama vulgarmente de feudo. O rei até existia, mas ele não tinha um poder sobre o território, porque o território era fragmentado, dividido em feudos. E tinha poder o senhor feudal, claro, dentro dos seus próprios domínios. De maneira que o rei era uma figura absolutamente decorativa. O que vai acontecer a partir dos séculos 14, 15, a formação não só do Estado Nacional moderno, mas de tudo que enseja, tudo que envolve esse Estado Nacional, como, por exemplo, um exército unificado, uma unidade de moeda valendo em todo o território, unidade jurídica, quer dizer, uma só lei, né, valendo para toda a nação. O mesmo, podemos dizer, com relação ao sistema de pesos e medidas, porque na Idade Média era tudo diferente, ok? Cada feudo poderia ter autonomia de acordo com o querer do seu senhor, né?
de adotar moeda tal ou moeda nenhuma, de ter determinada lei, de adotar determinado sistema de pesos e medidas, não é? O que vai acontecer, tinha seu próprio exército, os cavaleiros que serviam a ele, a própria nobreza feudal local. O que vai acontecer a partir do século XIV é exatamente uma unificação na figura de um monarca absoluto, absolutista, tá? Que vai centralizar o poder e que vai unificar tudo que era fragmentado com o feudalismo, entendeu? Vai juntar, vai formar um só país, uma só nação, de um só povo, com uma só língua, com um só sistema de pesos e medidas, uma só moeda, um só ordenamento jurídico, um só exército nacional e assim por diante. Repito, as primeiras nações a se organizarem nesse modelo foi Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Guarde esses nomes, porque isso é importante. Está aqui o que eu disse agora há pouco. Ó. Antes de se constituir como Estados-nações, o território geográfico conhecido atualmente como Europa estava estruturado social e politicamente falando de forma distinta do que conhecemos hoje. Eu já dei o exemplo dos feudos, né? Conforme já falei para vocês. Poderia citar também o que diz aqui nessa lâmina. Os diversos reinos bárbaros que se estabeleceram na Europa. Teve até a formação de algumas nações, de alguns impérios, né? Foi o caso do Sacro Império Romano Germânico. Temos o reino dos francos, né? Principalmente o reinado do Carlos Magno. Isso a gente já estudou lá atrás, quando a gente viu a Idade Média. Mas que vai surgir, repito, em fins do século XIV, durante o século XV, é algo diferente, tá? É um empoderamento, inclusive, uma centralização política na figura do rei, não é? Com todas as mudanças que nós já falamos aqui, de ordenamento jurídico único, de leis únicas, conforme já antecipei. Eu vou adiantar um pouquinho essas partes aqui, porque a gente já mencionou, então não há necessidade de fazermos leitura desses pontos e assim a gente avança conteúdo adentro. Então, olha o que diz aqui essas menções. A partir do século XI, porque os Estados nacionais modernos vão começar a se formar a partir do final do século XIV, tá certo? Mas as mudanças, conforme vemos aqui, elas começam a partir do século XI. Olha só quais foram essas mudanças. Invenções tecnológicas. A charrua, gente, era um arado colocado no peitoral do burro, do boi, que fazia com que o arado ele penetrasse na terra de forma ainda mais profunda, revolvendo a terra úmida mais fundo do subsolo, trazendo-a para cima, a fim de fazer a germinação da semente de forma mais eficaz, propiciando cultivos mais volumosos, né? Maior oferta de alimentos, você tem como consequência disso uma maior nutrição das pessoas, consequentemente uma expectativa de vida melhor e maior, né? Desculpem, e consequentemente, inclusive, um aumento populacional, tá? Tudo isso a gente está conjecturando aqui os pontos que contribuíram para a formação dos estados nacionais modernos. Ó, com o excedente de produção, houve também um reaquecimento do comércio. Paralelamente, estava acontecendo o quê? A formação dos burgos, surgimento da burguesia, a reativação das rotas marítimas Ocidente e Oriente no Mar Mediterrâneo por intermédio do movimento cruzadista, o consequente avanço do capitalismo, paralelamente combinado com a decadência do feudalismo, tá certo? Mudanças que vão avançar não só no século XI, mas perpassam no século XII, no século XIII. Teve também alguns percalços aí, como a questão
da epidemia de peste negra, né, que durou entre 1347 e 1350, mas fora esses momentos aí de crise aguda, é uma fase de crescimento populacional, de empoderamento da burguesia. Burguesia esta, inclusive, que vai se aliar ao rei. Sabe por quê? Porque essa burguesia agora endinheirada, ela não tem interesse nenhum de ver um sistema mercantil todo frágil, fragmentado, né? Ainda em formação. Porque veja o seguinte, o comerciante ele vai negociar com outra região, aí outra região já é outra moeda, outras leis, outro sistema de pesos e medidas, precisa do câmbio para converter, tudo isso é obstáculo, tudo isso torna as coisas mais complexas. Se fosse tudo uma moeda só, um sistema jurídico unificado, um sistema de pesos e medidas igual, é óbvio que aí você tem a facilidade para a transação de mercadorias. Isso interessava a burguesia, né? O rei, por outro lado, com o apoio da burguesia, dinheiro, né? Poder econômico, se sentia também mais forte e capaz de subjugar o poder dos senhores feudais. É isso que vai acontecer. Mais tarde, a gente ainda vai estudar isso, mas não agora. Mais tarde, essa burguesia que agora está se aliando ao monarca, essa burguesia vai se desinteressar por esse casamento, vai se divorciar desse casamento. Né? Enquanto foi interessante para a burguesia, ela mantém o vínculo. No momento que passa a prejudicar ela, a burguesia, ela também já despacha logo, é isso que vai acontecer. Mas nesse momento, não, une-se os monarcas absolutistas e também a burguesia. Olha só o que eu disse agora há pouco, sintetizado aqui nesses tópicos. Os mercadores tinham dificuldade em comercializar seus produtos, pois nos feudos existiam regras próprias, como moedas, sistema de pesos e medidas. Alguns setores da burguesia e da nobreza começaram a se preocupar com o desenvolvimento econômico e a construção de sociedades que garantissem a ordem social, nesse caso aí, privilégio para ela negociar seus produtos livremente. Né? Assim, a constituição de um poder centralizado na pessoa do rei atenderia simultaneamente aos interesses dos nobres e também dos burgueses, e o Estado se transformaria num instrumento mais poderoso e eficiente na implantação de diversas medidas do seu interesse, do interesse da burguesia. Então vai casar aí os reis desejosos de poder, os burgueses desejosos de facilidades para negociar seus produtos, o rei teria poder com a aliança com a burguesia teria facilidades em negociar seus produtos se aliando ao rei, beleza, né? Então é mel na chupeta, aí vai realmente nascer esse casamento. Aqui, ó, o rei centralizava o poder utilizando o apoio político da nobreza e os recursos da burguesia. A burguesia, por outra hora, apoiava o rei e se favorecia das medidas tomadas pelo rei, unificar o sistema de pesos e medidas, unificar a moeda, etc., conforme nós já destrinchamos aqui para você. Já a nobreza também, que de besta não tinha nada, né? Também deu apoio a essa união em troca de proteção contra as revoltas populares, né? De maneira a manter os seus privilégios advindos dos seus títulos de nobreza, tá? Privilégios estes que na Europa durarão muitos anos ainda, só em fins do século XVIII, com a Revolução Francesa, que vai ter um abalo, e dali em diante realmente a coisa começa a afundar para a nobreza, mas até lá tem muito tempo, nós ainda estamos no século XII, no século XIII. Então são tempos áureos, não é? Tempos de bonança, nesse caso em específico, para os nobres, como também para os burgueses. Olha esses pontos aqui que eu trago nessa lâmina. Foi por meio dessa aliança, né? Burguesia, nobreza, monarcas, que entre os séculos XII e XV várias monarquias foram consolidadas na Europa. Eu falei 4. Eu falei Portugal, Espanha, França e Inglaterra,
mas vão surgir outras também. No que hoje é a Alemanha, não com esse nome, né? Vai surgir a Prússia, e outras nações ali menores, como regiões dos estados pontifícios, né? Pertenciam à igreja, o reino de Piemonte e Sardenha, que hoje pertence à Itália, mas outrora fora independente, e assim por diante. Eu falei Inglaterra, Portugal, França e também a Espanha, porque foram as principais e as mais poderosas, tá? Vamos lá, principais características da formação das monarquias nacionais modernas. Esse nome moderno vem não de atual, mas de idade moderna, que começa no século XV e se estende até fins do século XVIII. Centralização do poder real, o rei se tornará uma figura absolutista concentrando sobre si o executivo, o legislativo e também o judiciário. Organização do aparelho administrativo do Estado, toda a burocracia, cargos, né? As hierarquias dentro do Estado, estatais, ministérios e outros trololós. E, obviamente, esses cargos serão ocupados por quem, gente? Por quem? Quem? Nobreza, não é? Em alguns outros casos, burgueses, ok? Jamais elementos vindos da massa campesina, por exemplo, artesãos, sem chance. Consolidação do território nacional em uma língua oficial. Também a elaboração de leis e normas que valiam para todo o reino. O aparelhamento do Exército Nacional, tá? Tendo o rei como sua figura máxima de autoridade. E a criação de impostos e unificação do sistema monetário, bem como do sistema de pesos e medidas. Tudo isso facilitava para quem? Para a burguesia, para as transações mercantis internas, ok? Como ocorreu a formação? Ó, aí cada caso foi um caso. Portugal foi de um jeito, a Espanha foi de outro jeito, lá na Inglaterra e na França de outra forma, tá? Vamos ver aqui rapidamente. No caso da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, isso esteve diretamente ligado com a chamada Guerra de Reconquista, porque desde 711, ou seja, século I da Era Cristã, o ano 711, em plena Idade Média, né, os muçulmanos haviam tomado a Península Ibérica, estavam por lá já há alguns séculos, ok? E alguns reinos católicos permaneciam ainda resistentes na Península Ibérica, principalmente na Espanha, o reino de Aragão, de Castela. E aí, a partir do final do século XV, depois com a Espanha, no final do século XVI, final do século XIV, melhor dizendo, foi o caso de Portugal, com a dinastia dos Avis, o rei Dom Henrique, e lá na Espanha, a partir de 1492, com a união dos reinos de Castela e Aragão, vocês observam, lendo o livro de vocês, que eles vão conseguir expulsar os muçulmanos de lá e unificar o território com um lema, né? Um só Deus, uma só religião, uma só igreja, no caso a Igreja Católica, e um só rei. E nesse caso, em Portugal, era a dinastia de Avis, e lá da Espanha, acho que eram os Habsburgo, ok? Aqui, ó, em Portugal, os territórios reconquistaram ficaram sob a administração de condes, sendo por isso chamado de condado. Já na Espanha, eles deram origem a diversos reinos. Acabei voltando aqui, desculpa. Avançando, ó, no século XV, esses povos foram totalmente expulsos, nesse caso os muçulmanos, não é? E desde então iniciou-se a formação da monarquia, tanto em Portugal quanto na Espanha. Esses mapinhas que tem no livro também, vocês encontram com um passo a passo de como o território foi se modificando ao longo dos séculos, desde o século XI e avançando até o final do século XV. Tá? Bom, em relação a Portugal, ainda a gente não vai fazer essa leitura, mas tem todo esse contexto aí da dinastia Avis, né, da expulsão dos muçulmanos de lá, que eles chamavam de mouros, inclusive. E tem um dado em específico, pessoal. É a dinastia Avis, é o rei Dom Henrique, quem vai dar também um pontapé inicial na expansão marítima e comercial portuguesa.
nessa ideia de, além-mar, não é? Conquistar mais territórios e mais mercados. No caso em específico da Espanha, envolve o casamento da rainha Isabel de Castela, católica, com o rei também católico de outro reino vizinho chamado Fernando de Aragão. Eles conseguem, em 1492, fruto dessa união, expulsar os últimos muçulmanos, o último reino muçulmano de lá, que era Granada, e unificar o país. O ano é 1492, o mesmo ano que Cabral, melhor dizendo, Colombo, sai de lá de Madrid em busca de chegar até as Índias por um caminho alternativo e vem parar no Caribe, né, na América, como já sabemos. A Inglaterra e a França têm um contexto diferente. Lá, a formação desses dois países esteve ligada à Guerra dos 100 Anos. Na verdade, durou 116 anos, travado exatamente entre Inglaterra e entre a França. Tá? A guerra tinha motivos principalmente de sucessão do trono, ou seja, basicamente briga pelo poder. Vou pedir licença a vocês fazer a leitura dessa parte da Inglaterra e depois a leitura da parte da França. Diz assim: antes de tornar-se uma monarquia centralizada, as Ilhas Britânicas eram formadas por 4 reinos. A centralização ocorreu no século XII, com o rei Henrique II. Seu sucessor, o famoso Ricardo Coração de Leão, passou a maior parte do seu reinado lutando nas cruzadas. A ausência do rei e os altos custos militares provocaram um sentimento de insatisfação entre os nobres e o rei foi obrigado a assinar a Carta Magna, não é? Meio que limitando os seus poderes, muito embora ele não tivesse cumprido aí ao pé da letra. Mas nasce aí a formação do país, que vai ter todo um contexto de parlamentarismo, né? de proeminência do parlamento, que em outras nações não se observa. Já na França, as disputas com a Inglaterra pelo controle da região de Flandres e pela sucessão do trono, como eu já disse, né, a Guerra dos 100 Anos, possibilitaram aos reis franceses criar mecanismos que fortaleceram seu poder, que centralizaram sobre si o poder político, tanto legislativo, quanto executivo, quanto o próprio judiciário. Então, vem daí, vem da Guerra dos 100 Anos, tá? Nesse contexto que surge, inclusive, uma personagem relativamente conhecida, que é a Joana d'Arc, que foi queimada pela igreja, depois considerada santa, posteriormente beatificada e canonizada. Bom, então tá aqui, ó, as principais monarquias modernas: a França, Portugal, Espanha, a Inglaterra. Tem aqui o Sacro Império Romano Germânico de Gaiato, mas o poder mesmo assim forte estava nessas 4 nações já citadas por nós. Bom, aí surgiram os diferentes idiomas. A gente sabe que quando o Império Romano foi invadido por diferentes povos, de origem asiática principalmente, né, povos bárbaros, então surgiram ali diferentes reinos, não é? Ostrogodos, alamanos, suevos, anglo-saxões, francos, visigodos, lombardos, enfim, uma infinidade de povos, os érolos, uma infinidade de povos, e isso contribuiu para a formação de diferentes idiomas ali, mas alguns desses idiomas vieram do latim, é o caso do francês, é o caso do italiano, é o caso do espanhol, e outros tiveram a interferência, a influência, né, muito mais forte desses idiomas trazidos pelos bárbaros. Você sai de um país pequeno ali na Suíça, onde parcela da população significativa é bilíngue, fala o francês, fala o italiano, alguns falam alemão, né? Aí você sai ali para a Inglaterra, que é pertinho, aí já é todo mundo no inglês. Então há uma diferença muito grande, o polonês, sem falar no espanhol, no português, o romeno, não é? Diferentes idiomas em um espaço geográfico relativamente pequeno. Tem a ver, repito, com a junção tanto do latim
língua oficial do Império Romano, quanto dos diferentes idiomas trazidos pelos bárbaros por ocasião da derrocada do Império Romano, certo? Finalizamos por aqui, pessoal. Muito bom essa aula, muito produtiva. Penso eu que vocês também, obviamente, aí assimilaram, né? Prestaram atenção. Muito obrigado pela atenção desprendida à nossa aula. Agora fica com você, leitura e resolução de questões. Até a próxima, gente, e estamos juntos. Valeu, tchau.